pessoal entra ou não, vamos lá. Eu gostaria de ler aqui rapidamente Efésios capítulo 1, tá certo? E, a partir desse texto, a partir do verso 3, eu vou ler rapidamente, porque eu vou falar a partir, praticamente, do, tá certo? Aqui diz o seguinte: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Paulo é enfático em dizer que nós já temos sido abençoados em Cristo Jesus. Isso é verdade, tá certo? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, ele ainda nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, tá certo? No qual, ou seja, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, nós temos também a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo Jesus. Ora, de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, tá certo? Ou seja, Paulo diz nele, ou seja, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, o Senhor nos resgatou para nós sermos ou vivermos para o louvor da sua glória, certo? Em quem também vocês, depois que ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, em Cristo também, tá certo? Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ora, o qual é penhor da nossa herança, ou seja, o Espírito Santo da promessa, ele dá garantia, certo? Da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, até quando Cristo voltar para nos buscar, para nos resgatar daqui, certo? O Espírito Santo está garantindo a nós, a você, que somos herança do Senhor. Muito bem. Então, Efésios, capítulo 1, de 1 a 14, na verdade, ele é um cântico, é atribuído como um cântico do apóstolo Paulo. Tá certo? Mas ele fala de 1 a 14, tudo isso que vocês possam ter prestado atenção aí. Porém, todavia, ele começa o verso 15 dizendo, por isso o quê? Certo? Por isso tudo que está escrito, do verso 3 ao 14, tá certo? Que ele derramou abundantemente em nós sua sabedoria, certo? Que ele desvendou para nós o mistério da sua vontade, certo? Que ele fez convergir nele a dispensação da plenitude do tempo. Por isso, nele, digo, o qual também fomos feitos sua herança, certo? Por isso, nós somos selados pelo Espírito Santo. Por tudo isso, tá certo? Aí o capítulo 2, verso 1 começa. Por tudo isso, ele vos deu vida eterna, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Ou seja, com tudo isso, ou por tudo isso, certo? A Bíblia relata que nós, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos, defuntos, em nossos pecados e delitos. Eu comparo, às vezes, essa situação. Oh, meu Pai Celeste. Caiu aqui, agora foi o Instagram. Tá certo? Um momentinho só que a gente reinicia agora. Certo? Então, ou seja, por tudo isso, ele nos deu, certo? Vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos.
Ora, e ele diz mais, esses pecados e delitos é uma situação, segundo ele, que nós andávamos antes de conhecer a Cristo, segundo o curso desse mundo, ou seja, antes de conhecer a Cristo, nós tínhamos um curso de vida regido pelo mundo. E como ele bota no passado, a partir de que ele diz que Cristo nos deu vida, nós não podemos viver a vida passada, tá certo? Ele diz, nos quais andaste outrora, ou seja, e ainda mais, o curso deste mundo que era regido segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência. Ou seja, ele diz que os filhos da desobediência, tá certo? Os filhos da desobediência, eles são regidos pelo príncipe das trevas, ou seja, o Satanás. Ele é enfático nisso aqui, tá certo? E ele diz, esse espírito atua nos filhos da desobediência. Essa desobediência é quem desobedece, tá certo? A Cristo Jesus. Ele diz, entre os quais, esses filhos da desobediência, entre os quais também nós, e Paulo coloca isso no meio, andarmos no passado. No passado nós andávamos, tá certo? Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da nossa carne. Fazendo a vontade dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Paulo relata aqui que antes de conhecer a Cristo, a situação na nossa vida era catastrófica. Totalmente catastrófica. Certo? Nós fazíamos o que dá de veneta, como se diz aqui. Fazíamos a vontade da carne, a vontade dos nossos pensamentos, a nossa natureza era dessa forma, tá certo? A nossa natureza era dessa forma, e ainda nos taxas como filhos da ira. Ora, e continua. Mas Deus, novamente, Paulo coloca o quê? No capítulo 2, verso 1, ele diz que ele, Cristo, nos deu vida, estando nós numa situação de morte. Aí ele relata como era essa situação de morte que nós estávamos. Agora no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, tá certo? Um momentinho só. Por causa do seu grande amor com que nos amou. De novo ele repete que nós, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou, certo? Ele resgatou a mim e a você do estado de lama, do tremendal de lama que nós vivíamos. Isso é uma salvação eterna, certo? Ou seja, ele diz mais, e juntamente com Cristo nos ressuscitou, tá certo? Deixa eu só falar uma coisa aqui, Calciete, você pediu para entrar online, eu não sei por que o Instagram não aceita. Coloca aceitar, ele derruba, tá certo? Então, por enquanto, não online. E aí ele continua. Juntamente com ele, nos ressuscitou. Interessante que nós temos que ver aqui, que isso dá sempre no velho passado. Porque ele disse que juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou. Cristo, há 2000 anos atrás, se deu o fato dele viver entre nós, morrer e ressuscitar. Mas só que você não sabe que todo esse ato salvífico de Cristo se deu na eternidade. Na eternidade. Desde a eternidade, ele já planejou isso para mim e para você. Isso é muito forte, certo? E ele diz, ora, quando ele juntamente, né, nos ressuscitou no dia, no terceiro dia ele ressuscitou, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que maravilha. Além de Cristo fazer isso no mundo espiritual, nos ressuscitar, certo? Com ele, ele nos fez, certo? Assentar nos lugares celestiais.
Gente, e a simbologia desse renascer com Cristo ainda está muito ligada ao batismo, tá certo? Algumas igrejas imersionistas, ou seja, que acham que batismo só é por imersão, tá certo? Mas a simbologia é que você mergulhou, morreu, você levantou, certo? Para uma nova vida. Seria a simbologia do batismo. Alguma ala dos primeiros cristãos era o seguinte: você entrava numa catacumba, não é nesse estilo que nós fazemos, tá certo? Que era uma pedra normalmente e tal. Eles fechavam a pedra simbolicamente, tiravam a pedra. Então você saía dali batizado. Saía dali como se tivesse morrido e ressuscitou para outra vida. Tá certo? E ele continua aqui. Olha, Romanos, Dona Ruth, ela foi professora do SEC, que é Seminário das Educadoras Cristãs, lá do Seminário Batista. Isso na década de 60, década de 50. E uma das alunas dela foi Valnice Milhomes. Talvez nem todo mundo conheça aqui, tá certo? Mas a Dona Ruth, ela passou a vida pregando sobre Romanos. Podia ser qualquer coisa. Ela só pregava sobre Romanos e cada pregação que ela fazia, tá certo? Era uma benção. Bergson, Aurora, minha cunhada, lá de Salto, São Paulo. Dr. Bergson Luna. Então, Romanos 3, tá? Efésios 3, que nós estamos falando aqui, tá certo? Então, resultado, Efésios capítulo 2, verso 3. Já estou no 4. Então, a simbologia é essa, do batismo, tá certo? É você morrer para a velha vida, certo? E você renascer para outra vida. Isso é algo tão sério que eu nasci numa igreja batista em Gravatá, mas nunca quis me batizar. Nair também, Nair nasceu numa igreja adventista, tá certo, em São Paulo, mas também saiu da igreja há muito tempo. E resultado, ela chegou a se batizar na igreja adventista. Mas é aquela questão, não tinha convicção. Eu disse, só vou me batizar um dia quando tiver convicção da minha fé. Isso se deu em Feira de Santana, Bahia, em 1991. Quando eu cheguei para o pastor Ezequiel Monteiro, eu disse, pastor, eu entendo que meu caminho é esse com Cristo. Eu e Nair conversamos no quarto, na nossa casa, e chegamos à conclusão que não havia mais retorno. A gente estava no caminho de nos jogarmos na fé. E aí falamos com o pastor e nos batizamos. Ou seja, optamos por uma nova vida. Tá certo? E aí, o livro de Efésios, é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, a misericórdia de Deus foi tão grande que quando Cristo ressuscitou, ele trouxe naquele ato a mim e a você. Ou seja, nós que entregamos nossa vida a Cristo Jesus, somos ressuscitados com Cristo Jesus, mas também somos mortos e sepultados para o passado e renascemos para uma nova vida. Isso é muito interessante, tá certo? E aí ele continua aqui. E juntamente com ele, com Cristo, ora, a Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus. Cecília, Serra Talhada, boa noite. E ele diz que esse ato dele, quando ele foi assentar-se à direita de Deus, nós fomos juntos. Interessante que isso aqui é uma questão de esperança, tá certo? É o que Jeremias diz. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Embora nós vivamos nessa terra, nós já temos nosso lugar garantido com ele, tá certo? Conforme a palavra diz. E por que ele, além de nos fazer ressuscitar com ele, ele ainda nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo? Diz o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, ele tem um objetivo. Ele fez tudo isso comigo e você, para que nos séculos vindouros, isso aqui tem muito a ver com o ano espiritual, tá certo? Ele vem a mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Ou seja, nós somos salvos pela bondade de Deus, porque se fosse pela ira de Deus,
nós estávamos fritos, tá certo? E entre Deus e nós está Cristo. E sobre nossa vida está o sangue de Cristo. Porque Deus, na sua ira, quando ele vai executar o seu julgamento, ele vê na minha vida e na sua o sangue de Cristo. Novamente, é aquela analogia da Páscoa, tá certo? É a analogia da Páscoa quando? Presta atenção. É a analogia da Páscoa quando ele asperge nos umbrais da porta da sua residência, tá certo? Sangue do cordeiro, um cordeiro puro, imaculado, né? Perfeito fisicamente. E o anjo da morte, quando sai, o que acontece? Não entra na casa que tem o sangue. O anjo da morte, embora está escrito o anjo da morte, também é Deus, aquele anjo que está executando, tá certo? E aí Deus olha para mim, olha para você, que somos miseráveis pecadores, e ele só vê na minha vida, na sua vida, o sangue de Cristo, que já pagou todo o meu pecado e o seu na cruz do Calvário. Isso é palavra de Deus. E ele continua, certo? Agora o trecho mais conhecido de qualquer um, tá certo? Muitas pessoas, às vezes, algumas, né, igrejas, não do ramo evangélico, eles acham que a gente tem que fazer algo para que nós sejamos salvos, tá certo? E não é verdade. Não é verdade. Porque nós não podemos comprar uma salvação eterna. Isso é muito sério. Nós não podemos. Gente, nós não somos donos da vida, tá certo? Tanto que quando nós morremos, segundo a Bíblia, o Espírito volta para Deus que o deu. Nós não temos poder sobre isso. E aí você vai para a cruz do Calvário, quando Jesus ali, na hora da morte, ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Ele teve a capacidade de entregar a vida dele nas mãos do Pai e ali morreu. Ninguém faz isso. Mas a Bíblia diz que ele entregou e depois retomou. Por que ele entregou e retomou? Porque ele é a vida. Ele é a vida. Jesus é a vida. Tá certo? E aí o que acontece? A Bíblia diz. Então nós não podemos comprar nossa salvação. Nós podemos fazer o que está escrito em Romanos 10:9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor da tua vida, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, serás salvo. O que é que Paulo disse lá ao carcereiro? O que é necessário para que eu seja salvo? Crê em Jesus, tu e tua casa. Somente, simples, né? Mas eu tenho um segredo para você. Crê em Jesus, tu e tua casa. Mas a Bíblia diz que também até o diabo crê. Só que há uma diferença, ele treme dentro disso. E aí Paulo chega agora em Efésios e diz para mim e para vocês, gente, você que está aqui nessa live, você não precisa fazer, você precisa entregar a sua vida a Cristo, tá certo? Ora, você precisa entregar a sua vida a Cristo. E aí ele diz, por quê? Nós vimos aqui, tá certo? Que foi pelo amor, pela misericórdia, que ele diz que ele nos resgatou quando nós ainda estávamos mortos. E nós estamos, de certa forma, tá certo? E aí ele diz, olha, Luiz, olha aqui, Jeane, olha, Flauzino, tá certo? Stephanie, olha aqui, Clauciete, Sila Silva, tá certo? Cecília, Aurora, Nádia, Bergson. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, não é por tua obra, não é porque você entrega um prato de comida a alguém que necessita, não é porque você vendeu o seu carro e doou para a igreja, não é porque você pegou todas as suas roupas e vestiu nu. Não, tudo isso é obrigação sua. Você tendo condição de fazer, você supre a necessidade daquele que está precisando. Você veste aquele que está nu. Você supre a fome daquele. Isso está em Deuteronômio capítulo 15, o ano da remissão, quando ele diz, olha, jamais deixará de ter o pobre, jamais deixará de haver o necessitado sobre a terra. Mas tu, não é a obra social da igreja. Você, individualmente que está aqui, quando
você vê seu irmão necessitado, seu irmão passando fome, seu irmão nu, abra sua mão até suprir a necessidade. Veja bem, ele não está mandando você passar da necessidade. Então, muitas vezes, a pessoa quer só um pão e mais nada, tá certo? Mais nada. Eu me recordo de uma irmã que era da Trindade, aqui nem todo mundo conhece a Trindade, tá certo? Mas a Igreja Episcopal Trindade. E ela disse que uma vez estava no ponto de ônibus do Clube Português, um sol ferrado, e ela reclamando da vida. Quando chegou, ela viu um irmolé com a cuia assim pedindo esmola. Esse irmolé disse para ela: minha irmã, Deus é tão bom. Eu não preciso de nada. Ele pedindo esmola, eu não preciso de nada. Deus é bom para mim. Veja, foi uma paulada. E aí Paulo diz para você e para mim: gente, pela graça, pelo amor, pelas misericórdias de Deus sobre tua vida, é que ele te resgatou para ele. Isso é muito forte, certo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, é algo que você não pega, é algo que você não faz, mas é algo que você crê. Lembra que Paulo disse? Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. O que é que Paulo diz aqui em Romanos? Certo? Se com tua boca confessares, né, falares, disseres: Senhor, tu és o Senhor da minha vida, certo? Aí ele diz: tu estás salvo, porque é pela graça do Senhor, é pela fé, certo? Quer agradar ao Senhor? Não andar só fazendo bem, não. Fazer o bem é nossa obrigação, tá certo? Mas a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você só agrada a Deus pela fé. E você crendo que ele te salvou pela graça, através da fé, você já alegrou o coração de Deus. Ora, e aí ele complementa ainda: olha, esse ato de fé, de salvação, não vem de você, é dádiva de Deus. Deus resolveu dar a você a salvação através da morte e ressurreição de Cristo, através do sangue de Cristo vertido na cruz. Foi pelo amor. Isso é muito interessante, tá certo? Por isso que ele diz: olha, isso não vem de você. Você não pode se salvar. De forma nenhuma você não pode se salvar. Ele te deu essa salvação na cruz. E aí ele continua: olha, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que é que ele quer dizer? Se você quisesse cumprir as obras da lei, ou se você quer fazer boas obras, ele diz o seguinte para você: olha, isso não vem. Porque senão, vamos um diálogo teórico. Você estaria diante de Deus dizendo: Senhor, olha, eu tenho direito à salvação porque eu peguei uma carreta escanhavabes de alimento de cesta básica e distribuí todinho na favela. Eu tenho esse direito. Outro não. Olha, eu guardei o sábado inteiro, certo? Outro diz: eu dei dízimo na igreja. Eu orei pelos enfermos. Tudo isso. E Paulo diz: isso nada vale. São obras. Eu só quero dizer o seguinte: você fez tudo isso, amém. Mas é pela graça e pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. E é por isso que as pessoas não entendem. Quando chega para você e pergunta: e você acredita que você está salvo? Já. Eu acredito porque o Espírito Santo de Deus, como nós vimos aqui, certo? Garante, nos sela para a salvação. E as pessoas não entendem isso. Sabe por que não entendem? Porque não lê Bíblia. Isso aqui lido é que vem aqui para o coração. Servi aqui no Face, tua irmã Clauciete está aqui no Instagram, tá certo? Clauciete está aqui e Servi, seu irmão, está aqui. Então é isso que ele está dizendo. E aí Paulo continua assim, né, amaciando o nosso âmago. Ele fala para a gente agora: pois somos feitura dele. Nós somos formados por Deus, criados em Cristo Jesus, também agora para outro objetivo, para as boas obras. Ou seja, a partir que nós somos salvos e resgatados por Cristo, aí sim nós vamos fazer as boas obras
não para que sejamos salvos, certo? Nós vamos fazer as boas obras em gratidão, gratidão pelo que Deus fez na minha vida. Se ele fez uma boa obra me tirando do tremedal de lama, eu agora vou exercer esse amor para os pobres, para os necessitados e os pobres ricos, porque tem gente milionária que são pobres. Ou seja, para todos, porque Cristo fez isso por mim. Então, a maior pregação é você falar para alguém, certo? Daquilo que Deus fez na sua vida. Olha, Jesus é o sul da Bahia, a região do cacau. Quando o pastor Isaías Lins pegou a mim e Nair e falou do amor de Deus e perguntou, você, primo, você, prima, vocês querem receber hoje Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu não sei de onde caiu tanta lágrima em mim e Nair, choramos, despencamos, porque naquele momento foi Deus que tocou no nosso coração. Eu disse, aceito. E ali nós nos ajoelhamos, ele orou por nós, e nunca mais nós deixamos os caminhos do Senhor. Ora, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, certo? Para as boas obras, as quais, aí vem, essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, ele diz que para mim e para você, que entregou a vida a Cristo, ele diz que de antemão Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Veja lá, está acabando, viu, gente, aqui. Entendeu? Portanto, lembrai-vos, já quase encerrando aqui, lembre você que outrora, certo? Vocês eram pessoas que viviam na carne, pessoas incircuncisas, por aqueles que se intitulavam incircuncisos, ou seja, as pessoas diziam para você que era um pecador, certo? Você é miserável, você não presta, você não vai dar jeito. Jeane, infelizmente, mas é um problema de transmissão, tá certo? E aí, o que é que ele diz? Naquele tempo, você estava sem Cristo, separados da comunidade, eram estranhos da promessa de Deus. Mas agora, encerrando, certo? Vocês estão em Cristo Jesus. Você que antes estava longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele reata a mim e a você ao Santo dos Santos. Aquele ato de Adão, da queda, de expulsão da presença de Deus, o sangue de Cristo agora vem e nos reata com Deus. Por isso que a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem entrou a salvação no mundo. Jesus é o segundo Adão, o Adão perfeito, porque o primeiro era imperfeito. Amém? Então, é isso que eu gostaria de falar com você hoje, compartilhar com você hoje, tá certo? Que a salvação em Cristo é algo tremendo. É algo tremendo, certo? E é algo maravilhoso, é pela misericórdia dele que nós estamos aqui. Ora, e por que não entregar a vida a Cristo? Se bem que todos aqui, pelo que eu sei, né? Eu digo aqui, tem minha cunhada, que foi criada no Adventismo, tá certo? Uma religião muito séria, entendeu? Mas a Nádia, o doutor Bexo, ele tem a Bíblia na cabeça. Então não adianta nem falar besteira aqui, que o homem está ali, ó, de olho na gente, tá certo? A Cecília, todos aqui, aqui a Angélica, minha irmã, aqui está a família toda, a Angélica, Clauciete de um lado, Servi do outro, tá certo? Então, veja bem, é isso que Jesus fez com nossa vida. E a partir disso é que nós vamos orar. Então, nós temos esse Jesus. Gente, não é fácil, certo? Deixa eu só falar mais um recado aqui, principalmente quem está no Instagram. Quando eu findar o vídeo aqui, Jeane e outras pessoas, esse vídeo vai estar no Face, mas está no Story por 24 horas. Ou seja, você pode ver todinho com calma, sem travar, no Story meu aí, tá certo? Então, o que acontece? Essa pandemia, uma ala do governo quer que você vá para a rua. A gente fica receoso, porque vê testemunhos de pessoas que tiveram contato e, de repente,
foram para a cidade do pé junto, né? Então a gente fica naquele receio. O que a gente pode ter certeza é que existe um Deus que está acima de tudo isso. E o importante é que, querendo ou não, na hora da vida, na hora da morte, na hora da doença, na hora da saúde, é o que Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, em todos os patamares da vida, interessa que eu esteja em Cristo e você em Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento. Se você puder, feche seus olhos aí. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada pessoa dessa live nas tuas mãos. Abençoa essas vidas, Pai. Se elas ainda têm dúvida quanto à questão de entrega da vida a Ti, que o Teu Espírito toque no mais profundo dessas vidas. A palavra de Deus diz, Senhor, que o Espírito nos convence. Se Deus não tocar no seu coração, você não vai conseguir conhecer Deus. Por isso eu digo, essa noite diga, Senhor, olha, abre a minha mente, abre o meu coração, abre o mais profundo de mim para que eu te conheça. Eu conheça, Senhor, aquele Deus que eu vejo as pessoas dar testemunho. Rapaz, Deus fez isso na minha vida. Olha, Deus fez isso, pode fazer na sua vida. Mas algumas pessoas dizem, não, eu creio em Deus. Sim, crer não significa nada. Mas o que é que Deus tem feito na sua vida? Primeira coisa, se você está respirando hoje, se você está aqui nessa live, é porque Deus prorrogou sua vida. Podia não ter prorrogado. Já é o momento da gente agradecer. Então, Pai querido, Pai amado, toma nas tuas mãos cada vida que está aqui. E cada vida que vai assistir através do YouTube, através do Face, através do Instagram, certo? E que possa ser tocada e edificada. Senhor, livra nossos lares desse coronavírus, Pai. É o que eu posso fazer. Eu coloco, Senhor, agora nas tuas mãos também, Pai. Em nome de Jesus, essa vida, Senhor, que está lá no memorial. Sim, Pai. Essa vida que está no memorial, Pai. Está lá na UTI, no memorial. Eu não posso ir lá, mas tu podes ir lá, Pai, em nome de Jesus. Vai lá, Senhor, não vou dar o nome por questão de ética, tá certo? Ele está, Senhor, com um câncer, descobriu um câncer no pulmão, ele não fuma há 35 anos e quando descobriu está na metástase. A família falou comigo aperreada porque não pode ir no hospital. Veja que situação, tudo por causa do coronavírus. Então, Pai querido, Tu és o Deus que cura, vai naquela UTI e não toca só nessa vida. Toca, Senhor, em nome de Jesus, em todos os enfermos que estão nas UTIs do nosso Brasil, da nossa cidade, pelo interior do estado, Pai. Vai, Senhor, estende tuas mãos, Senhor. Levanta essas pessoas, Senhor, desse leito de enfermidade, Pai. Pai, eu coloco, vou dar do primeiro nome, seu José Geraldo, diante de Ti, Pai. Eu já ouvi muito milagre Teu, e hoje nós clamamos que Tu possa fazer um milagre naquela vida. Pai querido, Pai amado, Senhor, mais uma vez eu te peço que Tu não permitas que nós sejamos roubados, Pai. A Polícia Federal está por aí pelo interior, em prefeitura, isso e aquilo, porque essa turma está roubando o dinheiro da saúde ainda, mesmo diante da pandemia dessa. O político não perdoa, está roubando. Senhor, nós temos que clamar a Ti, Pai. Não tem sido fácil. Pai, eu coloco a Clauciete diante de Ti, certo? Dentro daquilo que ela tem orado a Ti, Senhor, porque ela tem dito, Senhor, Tu és o meu socorro bem presente no dia da angústia, Pai. Eu coloco ela diante de Ti neste momento, Senhor. Eu coloco aqui, Senhor, a Nárja, o Jaldi, a Vera, toda essa família, Pai. Em nome de Jesus eu coloco diante de Ti. Entrou aqui agora, Senhor, a Maria Fidelis, lá de Goiânia, Goiás. Eu coloco a minha irmã diante de Ti, que Tu possa estar abençoando ela, toda a sua casa, Senhor. Abençoa a Maria nesse momento, Senhor, nesse momento também de tensão do coronavírus. Pai querido, Pai amado, a quarentena é algo ruim, mas tem dado oportunidade de marido e mulher estar conversando,
e alguns estão brigando, certo? Em nome de Jesus, que nós possamos agora olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa casa, Senhor, que nós possamos realmente crescer em Ti nesse momento que estamos separados. Ou seja, também podemos olhar pelo lado de que Tu nos separaste do dia a dia, parou o trabalho, parou tudo, para que Tu fale ao nosso coração. Então, Senhor, foi no deserto que Tu falaste com Moisés, sim? Foi no deserto que Tu falaste com Jesus. E é no deserto que nós podemos identificar a Tua presença em nossa vida, Pai. Então, abençoa todas essas pessoas que estão aqui hoje, em o nome de Jesus, Senhor, que Tu estejas abençoando. É o que eu te peço e agradeço. E que o amor do Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém? Queridos, queridas, estamos aqui amanhã, ao mesmo horário, em torno de 7h15, por aí. Infelizmente, caiu aqui o Face, caiu aqui por causa das conexões. Essa hora é o Brasil inteiro fazendo livre. Se o celular está tocando, fulano entrou na livre, tá certo? Não tem sido fácil. Aí cai a internet. Mas você poderá fazer o quê? Você pode ver, em nome de Jesus, aqui no Face, tá certo? E você que está no Instagram, você daqui a 15 minutos, você vai lá no Story do Luiz e você pode assistir toda essa palavra e compartilhar com quem você quer que Deus fale, que é a mesma coisa você aqui do Face. Amém? Cecília, vocês, boa noite, Servi. Falei 36 minutos e eu precisava falar só 30, tá certo? Então, fiquem na paz. Amanhã a gente se encontra aqui. Olha, bye. Cheio de carinha bonitinha aí, tá certo? Olha, Maria Fidelis, Deus abençoe. Nádia, Deus abençoe. Lembrança do seu pai, sua mãe, tá certo? Vocês são preciosos pra gente. Toda a festa que a Nádia faz lá no Poder, chama a gente engorda 3 quilos a mais, tá certo? Vá, um beijão para vocês, Servi, todo mundo aqui. Deixa eu desligar aqui. Aí, um momentinho só. Deus abençoe vocês.